Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. Quase 200 países participantes da COP15 chegaram a um acordo para proteger a biodiversidade do mundo. A questão do financiamento foi a mais delicada, mas as negociações conseguiram destravar os questionamentos de alguns países. O anúncio da aprovação foi recebido com aplausos dos presentes na sessão plenária, que entrou pela madrugada em Montreal, no Canadá. O Acordo de Kunming-Montreal é um roteiro que pretende proteger as terras e o oceano para evitar a extinção em massa das espécies. O texto estabelece a meta de proteger 30% do planeta até 2030 e a liberação de 30 bilhões de dólares em ajuda anual para os esforços de conservação dos países em desenvolvimento. A criação de áreas protegidas em pelo menos 30% das terras e águas do planeta, o mais notório dos 23 objetivos do acordo, foi descrito como equivalente para a biodiversidade à meta de limitar o aquecimento global a 1,5%, incluída no Acordo de Paris de 2015. Atualmente, 17% das terras e 8% dos mares estão sob proteção. Sobre o financiamento, o tema mais delicado durante as negociações, o texto aprovado propõe alcançar ao menos 20 bilhões de dólares em ajuda internacional anual para a biodiversidade até 2025 e pelo menos 30 bilhões até 2030. A comunidade internacional criticou a decisão do Talibã de proibir o acesso de mulheres a universidades no Afeganistão. A ONU, os Estados Unidos e o Reino Unido fizeram uma declaração conjunta condenando a medida. A proibição de acesso ao ensino superior chega menos de 3 meses depois que milhares de mulheres realizaram as provas de acesso à universidade, uma espécie de vestibular em todo o país. Desde que o grupo fundamentalista islâmico recuperou o controle do Afeganistão em agosto do ano passado, as universidades se viram obrigadas a implementar novas regras, entre elas a segregação por gênero nas salas de aula e nas entradas dos edifícios. Além disso, as estudantes apenas podiam ter aulas com docentes mulheres ou homens idosos. A maioria das adolescentes do país já havia sido proibida de frequentar o ensino médio. Os Estados Unidos condenaram a proibição nos termos mais fortes e alertaram sobre contramedidas. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que o Talibã deve esperar que a decisão acarrete custos concretos para seus integrantes. 9 meses após a guerra da Rússia na Ucrânia, o presidente Vladimir Putin admitiu que a situação em 4 territórios ocupados no leste e no sul da Ucrânia é extremamente complicada. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que a situação nas regiões separatistas da Ucrânia que Moscou garantiu ter anexado é extremamente difícil. Gostaria de mencionar especialmente as divisões dos organismos de segurança que começaram a operar em novas regiões da Rússia. Sim, agora está difícil para eles. A situação nas repúblicas populares de Donetsk e Luhansk e nas regiões de Kherson e Zaporizhia é extremamente difícil. Em setembro, Putin tinha anunciado a anexação de 4 territórios ocupados do sul e do leste da Ucrânia, depois que as autoridades instaladas por Moscou organizaram referendos classificados como uma farsa por Kiev e aliados ocidentais. Mas as tropas russas não controlam por completo nenhuma dessas regiões e, no mês passado, foram expulsas da capital regional de Kherson depois de uma contraofensiva ucraniana. Depois de várias derrotas no fronte, Moscou mudou a estratégia e concentra os esforços em uma campanha aérea contra instalações militares e energéticas da Ucrânia. O avanço da Covid-19 na China continua e é motivo de preocupação. Os crematórios do país lutam para gerenciar a chegada de corpos, enquanto a China lida com o aumento de casos de Covid que as autoridades já consideram impossível de rastrear. A China enfrenta agora problemas que viu o resto do mundo passar no auge da pandemia. Por conta do alto número de casos, cidades fecharam escolas e improvisaram clínicas para conter a propagação da doença. Mas a demanda por leitos já lotou alguns hospitais por todo o país. Os crematórios lutam para gerenciar a chegada de cadáveres, enquanto o país lida com um aumento de casos de Covid. Autoridades de saúde alertaram a população que novas mutações da Covid podem ocorrer em meio ao surto que o país está vivendo. A flexibilização repentina das regras sanitárias super rígidas desencadeou na China uma onda de infecções. Em Pequim, trabalhadores de entregas lotaram as farmácias para pegar remédios depois que 5 novas mortes foram confirmadas, as primeiras em semanas.
O fim dos testes obrigatórios dificulta o rastreamento das infecções. Para conter o vírus, o governo aumentou a vacinação de porta em porta para os idosos. A China tem mais de 90% da população vacinada contra a Covid. Mas entre as pessoas com mais de 80 anos de idade, apenas 42% estão com as doses de reforço em dia. A Justiça do Reino Unido decidiu que o plano do governo para expulsar migrantes para Ruanda é legal. A decisão ocorre em um momento em que o número de chegadas irregulares no país, através do Canal da Mancha, bate recordes. Ruanda viu com bons olhos a decisão da Justiça britânica, que mais cedo considerou legal o controverso plano do governo conservador de deportar demandantes de asilo para o país africano. Em Kigali, um porta-voz do governo ruandês comemorou o avanço no projeto, firmado em abril, gerando uma onda de críticas de grupos de direitos humanos e contestado nos tribunais. Depuis la première signature, le Rwanda était déjà prêt à mettre en place, en pratique. Desde a primeira assinatura, Ruanda está pronta para implementar esta resolução na prática. Tivemos 6 meses a mais para nos prepararmos. Então, se amanhã um avião chegar, Ruanda está pronta para recebê-los. Claro, hoje não sabemos quantos chegarão. Tudo depende da decisão do governo inglês. Tout cela dépend de la décision du gouvernement anglais. Em junho, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos suspendeu o primeiro voo que levaria migrantes para Ruanda, mas o governo do novo primeiro-ministro Rishi Sunak prometeu retomar a política. Nesta segunda, a Corte Britânica considerou que a medida não é contrária à Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados. Os conservadores britânicos trabalham para conter a imigração irregular, uma das promessas do Brexit. Desde o início do ano, cerca de 45 mil migrantes chegaram à costa inglesa, em comparação com um pouco mais de 28.500 em 2021. Um tribunal da Alemanha condenou a 2 anos de prisão com suspensão da pena uma ex-secretária de um campo de concentração nazista de 97 anos, acusada de cumplicidade no assassinato de mais de 10 mil pessoas. Um dos últimos julgamentos na Alemanha sobre o Holocausto, o tribunal na cidade de Itzehoe condenou uma ex-secretária de um campo de concentração nazista de 97 anos a 2 anos de prisão com suspensão da pena. Irmgard Furchner foi processada por seu suposto papel no assassinato cruel e maligno de prisioneiros no campo de Stutthof, na Polônia ocupada. A condenação segue o pedido da promotoria, que destacou o significado histórico excepcional do processo, com um veredito acima de tudo simbólico. A réia era adolescente na época dos supostos crimes. Ela é a primeira mulher a ser processada em décadas na Alemanha por crimes do período nazista. Furchner tentou escapar no início do processo, em setembro de 2021, quando fugiu da casa de repouso em que mora e seguiu para uma estação de metrô. Ela foi detida na cidade vizinha de Hamburgo horas depois e ficou presa por 5 dias. De acordo com a acusação, a réia anotou e redigiu as ordens do oficial da SS responsável pelo campo e entregou sua correspondência entre junho de 1943 e abril de 1945. Durante as audiências de julgamento, vários sobreviventes do campo de Stutthof apresentaram relatos comoventes de seu sofrimento. Os promotores apresentaram cálculos feitos por historiadores de que 65 mil pessoas morreram na instalação, incluindo prisioneiros judeus, guerrilheiros poloneses e prisioneiros de guerra russo-soviéticos. Depois da polêmica pesquisa em que usuários votaram pela saída de Elon Musk como diretor do Twitter, o bilionário afirmou que aceita deixar o cargo se encontrar um substituto. Se encontrar um substituto, Elon Musk está disposto a deixar o cargo de diretor do Twitter. O bilionário respondeu assim na terça-feira à noite ao resultado de uma pesquisa que ele mesmo publicou, em que os usuários rejeitaram a continuidade dele no comando da plataforma. Musk é o dono absoluto do Twitter desde 27 de outubro, quando adquiriu a companhia por 44 bilhões de dólares. Desde então, teve decisões polêmicas, como a demissão da metade dos funcionários da empresa, a suspensão de contas de jornalistas e a tentativa de cobrar por serviços que antes eram gratuitos. O empresário já usou as pesquisas do Twitter para tomar outras decisões, entre elas o restabelecimento da conta do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de outros usuários. Analistas afirmam que o preço das ações da Tesla, a companhia de Elon Musk de carros elétricos, despencou 1/3 desde que ele adquiriu o Twitter, e alguns sugerem que a junta diretiva da empresa teria pressionado para que ele renunciasse ao cargo na rede social. Não é segredo que os dias que antecedem os feriados de fim de ano são estressantes. Por isso, você vai acompanhar agora um conteúdo com algumas dicas que podem valer ouro e te ajudar a aproveitar as festas sem preocupação.
No ano passado, a Associação Psiquiátrica Americana entrevistou mais de 2.000 adultos e o resultado impressiona. Segundo as respostas, 41% relataram um aumento de preocupação durante a temporada de festividades. E as razões para tanta irritação são muitas. Entre elas estão as obrigações sociais, problemas com presentes, tensões familiares, desafios de viagens e preocupações financeiras. Pensando nisso, especialistas pensaram em organizar algumas soluções. O primeiro ponto é a determinação do que é importante. Observe os compromissos em sua agenda e decida quanto tempo e energia você deseja dedicar a cada um deles. Para algumas pessoas, a tensão familiar é a própria tradição natalina. Então, evite confusões e discussões por coisas fúteis. As preocupações econômicas tornaram esta temporada de feriado particularmente estressante para alguns. A dica dada nesse sentido é dedicar um tempo para pensar sobre o que você pode pagar de forma realista e aproveitar da forma como dá, sem fazer loucuras com o cartão de crédito. Um outro ponto crucial para o estresse são as folgas de fim de ano. Nesse período, mesmo de folga, a sua mente ainda pode estar cheia de prazos de trabalho e tarefas a serem feitas. Então, busque estar ao lado de pessoas e lugares que realmente se sinta relaxado, já que o período é curto e em breve estará ocupado com o trabalho novamente. E agora vai uma das dicas mais preciosas do estudo. Esqueça o celular. Parece impossível, mas a melhor coisa que você pode fazer é colocar distância física entre você e o seu aparelho. Se renunciar ao telefone for inviável, tente se ocupar com outras atividades, como um jogo em família ou um tema de conversa que todos possam comentar, como um programa de TV ou uma tradição familiar. Os especialistas afirmam que essa época de festas é um ponto importante para fechar um ciclo e iniciar um novo. Então, cuide-se e aproveite da melhor forma. O desejo de muitas pessoas é fazer as malas e cair na estrada para conhecer novos lugares. Mas a falta de dinheiro dificulta que vários desses sonhos virem realidade. Hotéis luxuosos, restaurantes caros, shows e museus ficam para depois. A alternativa para aqueles que procuram alguma forma de aproveitar gastando pouco é embarcar para alguns lugares que têm comida e estadia por um valor bem abaixo da média. Olha só. Índia, China, Bolívia, Nepal e até mesmo o Vietnã. Lugares que oferecem experiências com bom custo-benefício. Alguns pontos semelhantes dos países mais baratos para viajar são as acomodações e comidas de rua com preços baixos, deslocamento eficaz, seja pelo transporte público ou bicicletas, além de desfrutar de uma cultura totalmente diferente daquela que estamos acostumados. Com uma diária de $20, o que dá cerca de R$ 104, a Índia lidera a lista da relação dos países mais baratos para viajar. O país possui quartos que custam apenas R$ 15 por dia. Neste caso, é bom não esperar muito luxo. Normalmente, o banho de água aquecida em baldes é comum no lugar. A China é outro país com acomodações baratas. Porém, esses lugares estão limitados a pequenas cidades, como Sichuan, Dali e Guangxi. Desembolsando apenas R$ 131 por dia, você pode se acomodar nos famosos albergues, provar diversas comidas de rua e conhecer parte da China. Na Ásia também tem o Nepal, com comida, espaço e transporte por poucos dólares. Se você aproveitar o país utilizando as opções locais, é possível gastar $28 por dia, valor que gira em torno de R$ 146. Se sua opção for uma comida de rua saudável e barata, a melhor alternativa é o Vietnã. Diversas opções de transporte e alimentação tornam o país um dos lugares mais acessíveis para viajar.
Para se locomover, você pode alugar uma moto ou embarcar em um trem ou ônibus. Tudo isso com o preço girando em torno de R$ 157. O famoso cabe no bolso. O Laos, que muitos nem sabem que existe, é outra opção. E para aqueles que desejam conhecer a América do Sul, a Bolívia é uma das opções mais baratas do continente. Os valores são extremamente em conta, podendo obter uma refeição de 3 pratos por apenas $2, cerca de R$ 10, caso coma em um restaurante local. A diária no país vizinho é de R$ 157. Excelentes dicas, hein? E essa edição fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um Feliz Natal para você e toda a sua família. Tchau!